Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui os surdos podem acompanhar as notícias em Libras. Quer participar do nosso programa? Acesse facebook.com/visual TV Brasil. Com o apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. Para você, qual é hoje em dia o conceito de família? A discussão que está no Congresso Nacional com o Estatuto da Família levou um dos principais dicionários do país a propor uma alteração nesse verbete. E o trabalho de uma fotógrafa do Rio de Janeiro contribui para o debate com exemplos de novas formações familiares. A pequena Olivia já sabe dançar e gosta de brincar com as teclas do instrumento musical. Já a irmã gêmea, Helena, se interessou foi pelo microfone da reportagem. Elas são filhas de Roberta e Juliana, que estão juntas há 3 anos. Quando decidiram ter filhos, optaram pela fertilização artificial. Quem gerou foi Juliana. Eu sempre quis ter filho, né? Mas depois que eu me assumi gay, os obstáculos eram muitos, né? E aí a primeira coisa que eu pensava era uma pessoa parceira que sonhasse isso comigo. E aí quando eu encontrei foi tudo muito rápido. A rotina das duas é como a de qualquer casal que tem filhos. Normal, elas acordam, mamam, a gente brinca um pouco, deixa elas soltas no quarto, que o quarto é todo adaptado para elas. A gente fica com elas, então é um momento assim, de interação legal. Roberta e Juliana estão entre os 28 casais LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais que foram fotografados por Simone Rodrigues. O trabalho, que durou 2 anos, inclui depoimentos de famílias moradoras da região metropolitana do Rio. O resultado está neste livro, que faz parte do projeto Nomes do Amor, o amor que ousa dizer seu nome. A ideia do projeto surgiu do incômodo com a imagem que se faz dos gays na sociedade. Pelo menos o imaginário popular, assim. Em geral, é uma imagem ainda de uma pessoa muito marginalizada. Eu quis aproveitar essa oportunidade, baseado muito na minha vivência, na vivência das pessoas que eu conheço, que desmentia esse imaginário popular. Segundo o IBGE, mais da metade dos lares brasileiros não tem mais a formação tradicional de pai, mãe e filhos. O perfil das famílias mudou no ritmo dos novos tempos e é formado por casais sem filhos, pessoas morando sozinhas, famílias homoafetivas, netos criados pelos avós e mães ou pais solteiros. Para se adaptar ao cenário de hoje, o dicionário Wise resolveu mudar o conceito da palavra família, que hoje é apresentada como pessoas aparentadas, que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. O dicionário criou uma campanha em parceria com a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual do Rio. Quem quiser participar pode sugerir um significado para a palavra família na internet. A ideia é deixar o texto mais atual. A desinformação é a raiz de toda uma intolerância que a gente vê hoje no Brasil de uma maneira muito agressiva até. Né? No fundo, quer dizer, essas pessoas usam a desinformação como medo, para estimular o medo e gerar uma reação forte. A cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, vai pagar uma indenização de $6 milhões à família de um menino de 12 anos morto pela polícia. O caso aconteceu em novembro de 2014. Os policiais acharam que ele portava uma arma real e atiraram contra o menino, que só foi socorrido quando paramédicos do FBI chegaram ao local. Ele morreu no dia seguinte. A morte de mais um negro por policiais brancos serviu de estopim para manifestações nos Estados Unidos. O acidente na usina de Chernobyl, na antiga União Soviética, completou 30 anos esta semana. Hoje o cenário ainda é de abandono, mas ainda há famílias morando na região, apesar do risco de contaminação. Para tentar conter esse risco, um escudo gigante está sendo construído há 4 anos para proteger o reator e impedir que haja vazamentos. Trata-se da maior estrutura móvel do mundo, com 108 metros de altura, 250 de largura e 150 de comprimento.
31 pessoas morreram em consequência direta do acidente, mas muitas mais perderam a vida para doenças relacionadas aos altos níveis de radiação. O número de vítimas pode chegar a 150 mil. Nos Estados Unidos, Hillary Clinton e Donald Trump confirmaram o favoritismo esta semana nas eleições primárias em 5 estados. As primárias foram realizadas em Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island e na Pensilvânia, que concentra o maior número de delegados dos 5 estados. Donald Trump garantiu a vitória em todos os 5, ganhando uma posição confortável em relação aos outros candidatos do Partido Republicano, mas ainda não o suficiente para garantir uma vaga direta nas eleições de novembro. Entre os democratas, Hillary Clinton venceu em 4 estados, perdendo somente em Rhode Island para o concorrente Bernie Sanders. Morreu aos 81 anos o cantor americano Billy Paul, vítima de um câncer no pâncreas. O cantor começou a carreira ainda adolescente e atuou ao lado de grandes nomes da música como Nina Simone e Miles Davis. O hit de maior sucesso, Me and Mrs. Jones, foi lançado em 72 e rendeu um Grammy no ano seguinte, além de chegar ao topo da parada de sucesso da revista Billboard. Com um grande número de fãs no Brasil, ele chegou a fazer um show gratuito em 2012 no Parque de Madureira, no Rio de Janeiro. Olá, bom dia! Hora do esporte no visual. No último dia 27, chegamos à marca dos 100 dias para a Olimpíada do Rio. E no Parque Olímpico, o coração dos Jogos, onde serão disputadas provas de 16 modalidades olímpicas e 9 paralímpicas, teve evento teste também nesse dia. Foi a vez da esgrima, o 39º evento teste que acontece na cidade olímpica. E durante 4 dias de competições, a Arena Carioca 3 recebeu os 172 atletas de 34 países. Veja na reportagem de Nara Mourão. A Arena Carioca 3 recebeu a prova de sabre masculino por equipes no Campeonato Mundial de Esgrima. Durante a prova, o palco de competição, os voluntários, a área médica e o sistema de resultados estavam em teste. A gente está testando aqui nesse campeonato mundial com o mesmo provedor durante os jogos, é o mesmo sistema de cronometragem e resultados. A novidade foi o palco em formato de X. O atleta italiano Enrico Beri disse que a arena está muito boa e que o público pode ter uma boa visão da prova. It could be very good for the Olympics. O Brasil será representado em agosto por 13 esgrimistas, 2 deles com nomes já conhecidos, Renzo Agresta no sabre e Nathalie Mulhausen na espada. A expectativa é que o país consiga uma medalha inédita na modalidade. Estou treinando bastante, treino com a seleção italiana e estou participando de todas as competições e espero estar na minha melhor forma possível e lutar por uma medalha. O time brasileiro masculino de sabre não se classificou para as finais na arena, mas não falta motivação para a torcida. A gente fica ansioso para que chegue as Olimpíadas, para que dê tudo certo e a gente possa não só fazer uma Olimpíada muito bonita para o mundo, mas também que a gente possa trazer muitas medalhas para o Brasil, né? E agora vamos falar dos atletas que vão participar dos Jogos. Veja a expectativa de alguns brasileiros que estão na disputa. A Olimpíada é um evento que mexe com pessoas do mundo inteiro. Mas no quesito ansiedade, ninguém supera os 10.500 atletas que vão, de fato, fazer os Jogos acontecerem. As origens e talentos são os mais diversos. Eles vêm de 206 países, disputam 42 modalidades, mas todos têm o mesmo objeto de desejo, a medalha. No Rio, estarão em jogo 918 delas, 306 de cada cor. Em 2016, a contribuição do Brasil no meio desse monte de números vai ser a maior de todos os tempos. Até o momento, já temos 428 vagas confirmadas e o número ainda pode crescer. Já é, de longe, a maior delegação do país na história dos Jogos. O Brasil vai contar com a fome de veteranos, como José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei. Ele próprio, um tricampeão olímpico. Eu, particularmente, acho que vai ser o maior desafio das nossas vidas. Os adversários nos respeitam, mas eles também estão se planejando para ganhar uma medalha de ouro há alguns anos. Os estreantes também vêm com tudo.
Na natação, por exemplo, Ítalo Duarte pegou uma das vagas nos 50 metros livre e deixou ninguém menos que César Cielo de fora. Ele é um herói, é um exemplo para todo mundo, né? Eu acho que o esporte tem que se renovar. Dentro de 100 dias, a cidade vai ser invadida não só pelos atletas. Prontos para presenciar a história sendo feita, uma legião de fãs continua em busca de um lugarzinho na plateia. Foram colocados à venda 7,5 milhões de ingressos. Mais de 60% deles já tem dono. A torcida sabe o que vale a pena acompanhar. O Arthur Zanetti na argola. Tenho fé na natação. Eu acho que que os atletas brasileiros, tanto no ciclismo, no vôlei, no basquete, têm um bom potencial. Um aperitivo para quem não vê a hora de as medalhas chegarem é acompanhar a caminhada da tocha olímpica pelo Brasil. Hoje, ela foi entregue ao presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, em uma cerimônia na Grécia. A chama simbólica dos Jogos agora viaja dentro de uma lanterna e começa a rodar o país a partir da próxima terça, dia 3. O ponto de partida será Brasília. Uma chance de, com ou sem ingresso, vivenciar o espírito dos Jogos antes mesmo de eles começarem. Visual está terminando. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote aí 021 974 522 300. Bom dia para você. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.